Bom dia. Bom dia. Estamos aqui com a secretária de Planejamento, a Gabriela. Assim, gente, está sendo transmitida. A gente sempre espera que tenha adesão de as pessoas estarem acompanhando o que a gente está mostrando, nossos gastos anuais para 2026. Quase ninguém participa. O bom seria essa adesão, né? Mas vamos apresentar como se tivesse 2, 3, 4, 5 mil pessoas assistindo a nossa lei de orçamento anual para 2026. Aqui está a equipe do Planejamento e Administração, a Gabriela, a Josiele e também a Meire. A Meire, cadê a Meire? Está aqui. Josi, cadê a Josi? Está ali também. E aqui, a parte técnica eu vou passar aqui para a Gabriela. Ela já vai apresentando e eu vou só acompanhando. Vou passando aqui junto com ela. Gabriela, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, vamos lá. Os instrumentos de planejamento, nós temos 3, que é o PPA, LDO e a LOA. O PPA, que é o Plano Plurianual de Investimento, ele é para os próximos 4 anos. Que até na semana passada a gente já fez a apresentação do nosso PPA para o exercício de 2026 a 2029. E a nossa lei de diretrizes orçamentárias, que ela é anual, ela estabelece, ela orienta a elaboração do orçamento. E hoje que nós estamos falando é sobre a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que ela vai estimar as receitas e fixa a despesa para o exercício seguinte. A nossa base legal, a obrigatoriedade, Lei Federal número 4.320, de 1964, a nossa Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101 de 2000, e as normas técnicas do TCE, e também as normas da Secretaria do Tesouro Nacional. A lei orçamentária anual, ela tem a finalidade, como nós já dissemos, de estimar a receita, fixar as despesas, ela abrange o orçamento fiscal, a seguridade social e o orçamento de investimento. Ela é anual. Então, já vamos partir para nossas receitas, que é a parte mais importante. Aqui eu trago para vocês o comparativo da evolução da receita arrecadada. Aqui eu trago informações de 2015 até hoje, 2026. Em 2015 foi previsto 49 milhões... Posso falar todos ou é melhor não? Só falar o percentual de aumento de um para outro? Pode melhor, ser. Né? Percentual, né? De 2015 para 2016, nós tivemos um aumento de 12,62% na nossa receita arrecadada. Aqui também inclui as receitas de capital e todas. De 2016 para 2017, uma queda, ficou negativo 2,80%. De 2017 para 2018, um crescimento de 14,7%. De 2018 para 2019, um aumento de 8,85%. 2019 para 2020, 19,75% de aumento. De 2021 para o exercício de 2022, um aumento de 40,27% da nossa receita arrecadada. 2022 para 2023, um aumento de 23,77%. 2023 para 2024, um aumento de 10,21%. E para esse nosso ano, nós fizemos a projeção de uma receita arrecadada no valor de R$ 160.202.892. E até o mês de agosto foi arrecadado R$ 104.096.193.
Para 2026, nós estamos estimando uma receita de R$ 160.751.830. Eu queria fazer uma observação para 2026. Observe, se a gente for fazer uma comparação de gráfico, de 2025 para o ano que vem, a gente só aumentou aí 7 milhões. Então, se a gente for observar, nesses últimos 10 anos, o ano de 2026, ele é pífio o crescimento. Se eu for pegar 20 anos atrás, em 2006, o prefeito era o Zé Brasileiro, eu era o secretário de Fazenda. Há 20 anos atrás, a nossa receita não chegava a 19 milhões. Eu estou falando, 2026, 19 milhões para 167 milhões, há uma diferença brutal. E se a gente observar em 20 anos, quantos servidores tinham em 2006 para 2026 efetivos? Esse aumento de receita ao longo de 20 anos, não só aqui em Nova Omoré, mas no estado de Rondônia e no Brasil, se a gente pega esse gráfico da receita do governo federal, da receita que com Gov Fácil, a gente tem como puxar isso com muita facilidade. O aumento da receita, às vezes eu digo assim, qual é o limite desse aumento de receita? E qual é a minha preocupação para 2026? E aqui eu quero chamar a atenção dos secretários, ordenadores de despesa. A previsão para 2026 é um ano nitidamente de preocupação. Primeiro que a gente sai de 160 para 167. O que significa 7 milhões a mais dividido em 12 meses? Nem 1 milhão por ano. Prefeito, só um pouquinho. E fazendo a matemática aqui dos teus dois últimos anos, lá 2023 e 2024, a diferença é alarmante. Só em 2024 total. Tu teve uma diferença de 63 milhões. Que foi teu ano passado. Olha a diferença para esse ano, caiu muito. Então, assim, observe os números, porque para a gente projetar qualquer planejamento, ou qualquer ação, ou qualquer programa, ou qualquer planejamento, a gente tem que se ater aos números. E os números aqui estão sinalizando algo que nos preocupa muito quando se trata da previsibilidade do orçamento. Aqui, para esse ano, coloca aí 160 milhões, que foi o previsto, e a gente até dia 6, mês 6, né, Branco? Já se arrecadou 104 milhões. Possa ser que a gente chegue ao que foi previsto. Acredito que chegamos. Agora, o grande problema que eu quero pontuar aqui para todos vocês é que qualquer secretário que pensar em fazer qualquer coisa, ele tem que primeiro pensar se ele conseguiu o dinheiro, não é o que está no orçamento. E aí eu quero dizer o quê? O custo corrente do município é preocupante porque a gente já tem as despesas fixas crescentes. Ela não está estanque. A gente está propondo para o ano que vem um plano de carreira e salário com aumento substancial, sobretudo na base do servidor. O servidor está com a base de 2008, há 17 anos atrás, a base dele está estagnada. Literalmente. Tanto é que quem está na categoria 1, o salário é R$ 1.023. E aí o governo paga uma complementação do salário mínimo. Então veja bem, eu estou querendo aqui passar para os secretários que se eu tenho 120 mil reais na minha secretaria para o ano, faz uma conta de padaria que eu tenho que dividir isso por 12 meses e isso significa que eu só tenho 10 mil por mês. E eu não tenho que depois estar atrás de algo a mais, eu só tenho ele. Ó. Eu só tenho 120 mil e acabou essa conversa.
Ah, mas eu tenho que fazer o sonho e fazer aquilo. Não, ei, vem aqui. Sonhar todos têm o direito, mas a realidade é essa. Entenda que o meu orçamento é para aquilo dali, é 120 mil, e acabou essa história, 10 mil que eu vou ter por mês. Então não adianta o secretário pegar seu orçamento, ticar e começar a querer gastar como se tivesse só 3 meses e não se planejar para os 12 meses. Eu estava agora em reunião com o laboratório. Nós estamos fazendo 10 mil exames por mês. Em 2021 era 3 mil exames por mês. Nós estamos com 10 mil por mês. Significa que por ano dá 120 mil exames que o município está fazendo. Olha o crescimento. O crescimento de demanda é existente, mas não existe esse crescimento de receita. Eu fiquei espantado de a gente fazer 10 mil exames por mês. Divide isso por 30 dias, senhores. Vai dar quanto por dia? Então, e olha que eu estou falando só de 3 anos. O crescimento de 3 para 10 mil exames. Mas é só os exames? Não. Olha nossas quantas consultas e quantas pessoas a gente tem por dia. E na medida que eu abro mais um posto, eu levo a saúde para perto da comunidade. A comunidade sai a pé dali e já vai, Deus, eu estou com uma dor de cabeça, que o posto está aqui pertinho, o médico está ali pertinho. Eu vou lá. Antes eu não ia, eu ia logo na farmácia, que era mais perto. Como está perto, o governo está atendendo mais próximo, foi descentralizada a saúde, vai abrir agora o do Nova Redenção, vai abrir o do Santa Luzia. Então, de 1 a gente passa a ter 4 unidades básicas de saúde. Mais gasto. Automaticamente se requer mais consulta, mais viabilidade de saúde para as pessoas. Isso é bom, é. Só que a gente também tem que fazer um planejamento para atender adequadamente essa descentralização que ela é necessária, porque eu estou falando só de atenção básica. Então, gente, me desculpa o alongamento desse meu comentário, mas eu vim hoje para essa audiência querendo chamar a atenção de todos, e não só do secretário, mas dos técnicos que estão na secretaria, para estar observando isso. Não tem coisa ruim para um gestor de ter que chegar no final desse mês, eu ter que tirar todas as gratificações, 100% delas, cortar cargos, diminuir terceirizada por uma medida emergencial contábil, fiscal de sobrevivência. Então, para a gente não ter que fazer isso, a gente já tem que começar em janeiro, com a LOA de 2026, com esse compromisso de dizer assim, engata a primeira marcha e só vamos engatar a segunda se a gente tiver condições ou combustível no tanque para engatar a segunda, a terceira e assim por diante. É um pedido que eu faço para todos os gestores e a gente não depois ter que reduzir a marcha. Você deu uma falta que não está todo secretário, né? Tem secretário aqui faltando, né? Tive que estar ouvindo essa conversa aqui. Secretário faltando. Continuando, essa previsão de receita, e assim, gente, eu vou considerar o secretário que fizer seu planejamento como o bom gestor competente. Os incompetentes e sem previsão é que não se organiza dentro do orçamento que tem. E os irresponsáveis é que não se planeja dentro do que foi posto a ele. Se eu tenho aquilo dali, é aquilo dali. É o pai de família que ganha um salário mínimo e ele tem que lidar com o salário mínimo. Ou aquele outro que tem 10 mil de salário, lidar com 10 mil. Ah, mas eu vou conseguir uma emenda, ok. Aí é um extra. Mas o que você tem é aquilo. Se você conseguir, ótimo. Aliás, se o governo conseguir, porque secretário não consegue. Quem consegue é o governo. Não é nem o prefeito, é o governo. Pode falar, secretário. Mas a questão é também, por exemplo, nós da secretaria, nós temos 450 mil de orçamento. Certo. Nós não executamos 50% que foi remanejado pela secretaria.
Não é, Às vezes o nosso planejamento também não é respeitado. não é remanejamento. Foi questões de encaminhamento dentro da própria secretaria. Dentro de 50 que faltou. Não é isso não. É questão de, na hora de... Esse filtro para 2026 não vai ter... Tipo assim, dependendo do evento, que foi transferido para a educação, para o gabinete, porque como a sua secretaria é de atividades... Porque assim, gente, olha, o que é interessante a gente pontuar? Aquele que houve no final agora já, prefeito, mas foi dentro da secretaria dele mesmo. Nós só tiramos de uma ficha e colocamos em outra. Assim, não é para tirar. Então, assim, agora, outro ponto que é importante, gente, e até para quem esteja nos assistindo, e aí, Gleide, se tiver pergunta também aí, pode passar para a gente gente deixar quem estiver participando sem dúvida, ou a pessoa compreender as nossas discussões em relação à questão de como executar o orçamento e essa questão de transferir de uma secretaria para outra, que a gente chama de remanejo. Se a gente tem uma LOA aprovada, qualquer mexida nela, fora da margem do limite do decreto, é a Câmara que autoriza. Eu não posso mexer numa lei sem outra lei para alterar ela. Então, naturalmente, se o governo precisou mexer, ele vai mexer sim. Agora, quando eu falo da Secretaria de Agricultura, quando eu falo da Secretaria do Meio Ambiente, quando eu falo da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, essas secretarias, em tese, elas não têm as suas obrigações chamadas rotineira, os serviços continuados. Porque se lá na educação eu não tenho dinheiro para o transporte escolar, aquilo já é grave. Se eu não tenho dinheiro da merenda, aquilo já é grave. Se eu não tenho dinheiro para pagar o professor, aquilo é grave. Lá no hospital, se eu não tenho dinheiro para o laboratório, para os reagentes, é grave. Agora, se eu não tenho dinheiro para fazer o campeonato, não é grave. Se eu não tenho dinheiro para fazer o carnaval, não é grave. Então, entenda, não é que as secretarias são menos importantes ou mais importantes. São os serviços essenciais para a sociedade. Ou se eu faço uma política de calcareamento lá na zona rural, também, eu quero dizer com isso, que o calcário é importante, recuperar soja para o nosso setor produtivo, tudo é importante. Mas isso, entre o transporte escolar, eu vou ficar com o transporte escolar. Então, entenda como é que é as prioridades lá no governo, nesse e em qualquer governo, que são as obrigações que a gente tem com determinadas secretarias. Então, esse é uma discussão que a gente tem que ter uma discussão madura, é natural, que todo secretário quer executar o máximo, quer fazer o máximo, mostrar que está fazendo, que é competente, que a secretaria dele se destaca, está tudo certo até aí. Mas o mais certo é a gente saber fazer conta e ter dinheiro para pagar ela. E planejar, para não ter que Exato. vizinho. Então, assim, naturalmente, isso é fundamental, essa discussão. Pode continuar, Gabriela, mas se tiver algumas dúvidas também dos senhores que estão aqui, dos que estão acompanhando, fique à vontade. Então, eu só queria fazer uma colocação. Claro. Assim, o secretário de saúde está aqui, eu queria só citar assim, sobre a saúde. A saúde é, como o senhor diz, é os pontos essenciais. O senhor quis melhorar, aumentando as UBS, os postos de saúde. E nós também esquecemos, assim, também a Casa da Cidadania, que era da assistência social, a responsabilidade hoje passou para a saúde, é mais uma despesa. Tem que sustentar a casa lá, não só o hospital. E assim, me preocupo, porque quando diz serviços essenciais, a saúde é o principal. Porque quando falta um carro para levar um paciente de Porto Velho é crítica, quando falta um medicamento no hospital é crítica, entendeu? Tudo é crítica. E eu vejo assim, que a despesa da saúde hoje, a regulação, é carro todo dia para Porto Velho, é de Jacinópolis para cá, para aqui, para Porto Velho. E haja, falta combustível para isso, falta pneu, é crítica.
Entendeu? Então, esse serviço é essencial. E a saúde é eu digo mesmo, é mais essencial do que a educação. Porque a educação tem um número de aluno que vai para a escola, tem um número de tudo. E a saúde não, é improvisado. De uma hora para outra chega. Só isso, queria fazer essa colocação. Tá certo. Quero passar para vocês, então, que diante desse nosso cenário econômico, a gente decidiu adotar um perfil conservador. Então, nós projetamos para 2026 uma receita de 4,63 de aumento. Daqui eu quero mostrar para vocês a nossa receita corrente. Aqui nós estamos descartando o RPPS, iluminação pública, as transferências de capital, as contribuições intras, só aquelas correntes para a gente ter uma noção de como ficou. 2022 um crescimento. 2022 impostos, taxas, contribuições de melhoria, arrecadamos R$6.819.000. Em 2023, R$8.897.000. Em 2024, quase 1 milhão de aumento, né? R$9.643.000 de aumento. E para 2025, conforme ficou previsto na LOA, uma arrecadação de R$10.837.000. E o arrecadado, 8 meses que a gente fez, levou em consideração o que foi arrecadado até o mês de agosto e fizemos a média como vai ficar até dezembro. Então, saiu de novo. Então, nesse arrecadado e mais a média, para esse ano, que é a projeção de como vamos ficar, é de R$11.589.000. Então, para 2026, nós estamos estimando uma arrecadação de imposto, taxas e contribuições no valor de R$12.356.000. Receita patrimonial. R$1.927.000 em 2022, 23, R$1.954.000, 2024, R$2.836.000, previsto para esse ano de R$1.273.000, o executado previsto até o dezembro, R$700.000, e o estimado para 2026, R$667.815. Quero também deixar bem claro aqui que nós passamos por uma transição de sistema. E hoje a gente conta com um sistema melhor e esse sistema ele deixa bem claro a questão da comparativo de receitas. A gente consegue ver o que está na fonte certa, o que não está, coisa que ficava oculta no outro sistema. E a gente teve que fazer ajustes nessa receita patrimonial, porque antes estava sendo considerado de uma maneira na projeção e o real estava sendo outro. Então, por isso, essa queda para o executado em 2025 e esse estimado para 2026, porque a gente teve que fazer essa readequação da receita. As transferências correntes, que são aquelas de ICMS, FPM, IPI, 64.861.000 em 2022. Em 2023, 71.347.000. Em 2024, uma arrecadação de R$83.733.000. Na LOA, nós previmos uma arrecadação de R$88.122. E a média, até dezembro, que é o realizado, R$88.208. Ficou uma diferença pouca do previsto para como a gente imagina que vai ficar, né, prefeito? E para 2026, uma previsão de transferências correntes no valor de R$92.484.000. Outras receitas, a gente também está prevendo para 2026, R$157.000. Então, aí a gente faz as deduções, tem um total, mas a gente deduz os 20%, que é aquele que vai para o Fundeb. Aí lá embaixo estão as deduções. Para 2026, o valor total das receitas
ficou em R$ 105.665,00. Com a dedução do Fundeb, que é R$ 18.278.000, nós fechamos um total líquido de R$ 87.387.050. Então, aqui eu quero mostrar para vocês... isso aí. É porque não pode demorar muito. Prefeito, aqui eu mostro em percentuais para o professor ter ideia do que aconteceu. Certo. 2022 a 23. Se o senhor quiser falar. De 2022 para 2023, nós tivemos um crescimento na receita corrente de R$ 7.136.000, um aumento de 11,63%. De 2023 a 2024, um aumento de R$ 12.029.000, um aumento de 17,56%. E o previsto para esse ano, que foi na LOA que fizemos ano passado, prevendo para esse ano, 2024 para 2025 ficaria um aumento de R$ 2.460.000. É um aumento de R$ 3,55. E para o que de fato está sendo realizado nos 8 meses, e fizemos a projeção até dezembro, acreditamos que vamos fechar o exercício de 2024 e 2025 com uma diferença de R$ 2.991.269 a mais do que 2024. Então, vocês entenderam que 2024 a gente vai ter um crescimento apenas de 2.991.000. Então, pensando em como vai ficar a nossa receita neste ano, vamos ter que projetar para 2026. Um crescimento de 3.870.000. Um percentual de 4,63% de aumento. Conseguiu compreender, né? Mas você vê que de 2022 para 2023 até Vou chegar à tirar aqui essa projeção, tela. Pode começar aqui. é uma queda drástica, né? De 11% para cair para 4,63%. Principalmente se der já Passar fazendo pra essa. projeção pela reforma tributária, né? E na reforma tributária vai haver a união do ICMS e do ISS de renda. E aí o repasse do ISS ele não vai ser mais pelo repasse efetivamente realizado, mas pela média dos últimos anos, acho que são 5 anos para trás. E como nós temos aí para trás, antes da gestão atual, nós tínhamos uma arrecadação um pouco mais pífia, isso nos prejudica. Mas aí nós temos que trabalhar a partir do ano que vem, através da fiscalização e outros Oi, deputado. metodologias, Oi, bom dia. Tudo. Isso, Bom para dia. que isso possa se refletir na nova média, porque todo ano vai ter uma média que a gente vai receber, que vai apurar para a gente receber. Tinha sim. Eu acabei de sair de lá. Ele já saiu, deputada. Deixa eu ver o secretário de meio ambiente que estava lá com ele. Deixa eu ligar aqui para ele dar um E retorno. eu entendo o motivo pelo qual a gente tem essa pressão. Deixa eu ligar aqui pro secretário. Exclusivamente Tá ok, deixa eu ligar aqui. Tá, tchau. né? A gente não supervalorizar a nossa, não superdimensionar a nossa arrecadação e ter um pouco mais de prudência para que nós não tenhamos um desequilíbrio aí no final da execução do exercício de 2026 nas contas. Pode ser ajustado também a partir do segundo semestre, dependendo da arrecadação, através de abertura de crédito para essa arrecadação. Muito bem. Aqui nós entramos já nas despesas, que é como ficou a distribuição para as Secretário está aí secretarias. contigo ainda, de meio ambiente? O Para o secretário está aí ainda contigo? legislativo, ficou uma previsão de R$ Tá, 7.271.948. Chefia de gabinete, R$ 1.600.000. Secretaria de Governo, R$ Deputado, ele acabou de sair, tá? 130.881. O secretário já está Secretaria chegando de aqui na Fazenda, prefeitura já, R$ tá bom? 4.200.000. Obras e serviços públicos, R$ 8.778.000. Estradas e logísticas, R$ 6.323.600. Administração e planejamento, R$ 22.879.000. Para assistência social e cidadania, R$ 4.597.000.
Saúde, R$ 32.066.639. Educação, R$ 56.929.868. Esporte, turismo, evento e cultura, R$ 400 mil. Meio ambiente, R$ 300 mil. Desenvolvimento rural, R$ 292.600. E para a Previdência Social, R$ 21.980.253, totalizando R$ 167.751.830. Volta só um pouquinho lá. Aqui, ó, gente, está aqui, ó, toda a distribuição. Se a gente tem a previsão de 167 milhões arrecadado, a gente tem essa previsão de gasto na mesma proporcionalidade. Então tá aqui, ó. Se o meio ambiente tem 300 mil para 2026, é 300 mil. Não é 302. Então todo mundo pega o seu orçamento e trabalha esse valor dividido por 12, um mês mais, um pouco menos, como média, e trabalha em cima dessa realidade, gente. Para a gente evitar fadiga, evitar desconforto. E mais, eu nem vou, não é preciso ninguém trabalhar com perspectiva de superávit. Trabalha com o que está previsto. É tipo assim, não adianta eu querer gastar o 13º antes de ele chegar, porque senão eu vou me frustrar. Deixa chegar e eu gasto. Então antes, pode falar, secretária. Prefeito, eu não sei como é que está acontecendo essa tratativa, mas eu soube que a Prefeitura vai repassar um valor de 3 milhões para a Câmara indicar os serviços que vai acontecer. Eu estou muito preocupada com o quesito transporte escolar, que nós sabemos que aumentou, e aí eu queria entender por que vai se passar um valor de 3 milhões, sabendo que em 2026 nós vamos estar com esse déficit, e assim, dentro do meu orçamento, para 6 meses eu vou precisar, para um gasto específico, 2 milhões e 50. E aí eu me pergunto, é preciso que se repasse esse valor, esse quantitativo? Porque eu vejo algumas indicações. Eu quero que faça um muro lá, não sei onde, para dar umas visibilidades. E aí? E o meu transporte vai parar? Porque eu não posso gastar esse dinheiro, o 13º em junho. E pelo que eu entendo, eu vou ter que gastar. Aí eu queria saber do senhor sobre esse valor de 3 milhões que está saindo da Prefeitura para ir para a Câmara. E aí eu não entendo dessa tratativa. Por isso que eu gostaria de saber o porquê. 2024 foi aprovado uma lei. Muito bem. Pergunta importante. Hoje o Brasil vive uma crise institucional de inversão de poderes. Quem é para executar é o executivo. O legislativo, desde 2014, abocanhou parte do orçamento do executivo para se auto-executar, ou melhor, indicar. E desde 2015 começou com 1,2% da receita corrente líquida, uma emenda que foi colocada, emenda 84 na Constituição, e naquele momento foi se questionado no Supremo a legalidade dessa emenda impositiva e mais, orçamento impositivo, aliás, para o Parlamento Federal, na época, indicar e ser obrigado, porque antes existiam as emendas, mas não era obrigado. Depois dessa emenda, de 2014 para cá, de 1,2 foi aumentando percentuais. Antes só se criou emenda individual, depois se criou emenda de bancada e depois se criou emenda de comissão. E depois se aperfeiçoou a emenda individual, passou a ser PIX. Então, naquele momento, em 2015, um professor chamado Marcondes,
José Marcondes, ele foi ao Supremo questionar a legalidade dessa emenda na Constituição. E qual foi o argumento dele central? Como é que um parlamentar ele vai ficar com aquele valor e dizer que dali é para construir uma creche, exemplo. Aí ele vai se autofiscalizar, porque ele é dono daquele valor. Ele diz para onde que vai. Ele que determina. Só que ele é fiscal do povo também. Ele é para fiscalizar o executivo. Mas ele virou também, nesse caso, executivo. Foi o motivo de ser um questionamento da constitucionalidade dessa emenda. Na época foi uma decisão apertada de 6 para 5, mas se considerou a legalidade. Porque qual é a lei mais importante desse país, tirando a Constituição? É a LOA, federal, estadual e municipal. Nesse sentido, as assembleias também pegaram essa vibe da Câmara Federal e começaram também a colocar emendas no orçamento do Estado. A Câmara Municipal também começou a trabalhar essas questões. Resumindo, foi colocado na nossa Constituição Municipal, 2020. que é a nossa lei orgânica, um valor além do que... Porque assim, quando começou, lá em 2014, era 1,2%. Eu não sei hoje o percentual da Constituição. 2. É 2%. 2. 2%. Só que aqui, a gente tem que dialogar com o parlamento que foi além do que está na Constituição. Parece que está 3%, se eu não me engano. 2%. 2%? 2%. Então pronto. Emenda 126 de 2022. Então assim, se aqui está 2% e está na lei orgânica, Está na lei o orgânica. prefeito não tem autonomia sobre lei orgânica, gente. Quem mexe na lei orgânica é o parlamento e o próprio parlamento promulga. O prefeito não tem nem direito de dizer assim, eu vou vetar. Se acontece uma modificação, uma PEC, um presidente da República não interfere numa PEC, porque é de iniciativa do parlamento e o próprio parlamento promulga. Por exemplo, a semana retrasada eu estava em Brasília e participei da promulgação da PEC 66, que ela se transformou numa emenda constitucional 167. Eu estava lá na promulgação pelo Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Eu estava naquele momento, porque a gente fez um movimento municipalista e eu fiz parte daquela história ali que emendou a nossa carta política, a Constituição. Aqui também, secretária, se fez isso e está previsto dentro da Receita Corrente Líquida esse gasto, considerando que 50% é para gastar na saúde e 50% nas outras secretarias. Possa ser que seja na cultura, na agricultura, na educação, certo? Então, não é que vai ser na educação. Possa ser que seja, mas isso vai depender de cada vereador, porque essa é a emenda individual de cada um. Então, pega aquele valor, se divide por 11 vereadores e cada um tem um pedaço do orçamento para indicar. Certo? Tudo bem, secretária? Mais alguma pergunta? Essa emenda da nossa lei orgânica, Eunice, em agosto do ano passado. E lá ele nem definiu, ele nem estabeleceu um percentual, ele só falou que era conforme a Constituição Federal. A emenda lei 06, a nossa lei orgânica. Agora sim, vai ser indicado um relator no Supremo Tribunal Federal, que o Supremo foi provocado mais uma vez sobre essa mesma pauta e vai voltar para o plenário do Supremo para discutir a constitucionalidade da emenda parlamentar. Algo que já foi deliberado, só que 4 deputados foram lá no Supremo questionar de novo. E o Supremo é um órgão que, quando ele é provocado, ele tem que deliberar. Dá uma resposta, né?
Ele tem que dar uma resposta. Agora voltou essa temática, que possivelmente vão ter um amplo debate sobre a constitucionalidade da mesma emenda lá de 2014. Tudo bem? E eu disse, assim, só para pegar o gancho, prefeito, secretária, que infelizmente, do modelo que está hoje, de certa forma, o executivo fica engessado. Gente, olha, eu vou adiantar para vocês. É impossível eu executar esses 2% como emenda parlamentar. Impossível. Impossível. Essas emedas... Portanto, Eles distribuem, a LOA vai para lá. Eles Impossível. podem fazer a distribuição. Fica 50% 50% para a saúde. fica É na porque saúde, assim, o 50%. orçamento da saúde, vamos supor, esses 50% está dentro da saúde. A saúde ela já nasce com orçamento de 7 meses. Ela já fica 5 meses sem orçamento. Imagine tu tirar 2% do remédio, do combustível, da folha, impossível. Impossível. Pela lógica, os vereadores vão querer fazer coisa que aparece, nada de custeio, né? Vão querer fazer obra. E aí, Impossível. dificulta a nossa... Mas os vereadores nossos são bons, eles conseguem trazer emenda e nós vamos ter uma discussão madura sobre esse assunto. E eu não tenho dúvida que os dois poderes vão caminhar com bom senso e resolver essa situação. Claro. Pode. Eu acho muito interessante a gente ter esse olhar, não só como a Câmara querendo tirar esse valor, né? Eu vi que também para estabelecer isso. Porque a gente tem uma via de mão dupla muito boa e o secretário fica muito feliz quando ele recebe uma emenda de um apoio de vereador. Então eu tenho certeza, e já estou orientando os vereadores quanto a isso, a gente pensar nesse plano de trabalho para as emendas impositivas de uma forma que trabalhe junto com a necessidade do secretário também. A gente não consegue, até pelo valor que é para cada um, fazer coisas muito grandes. Por que a gente não junta o valor, a gente já até está conversando sobre isso, para fazer uma obra maior, dar apoio à Secretaria de Obras em relação ao primeiro, conseguir tirar esse valor e executar algo que fique na memória da população em relação a dessa legislatura, né? Então, assim, a gente sempre tem as reuniões com o prefeito para definir o que fique melhor. A gente não tem controle de indicações, né? Porque a maioria das vezes os vereadores fazem para poder atender um eleitor específico e mostrar para ele que ele está tentando fazer alguma coisa. Mas nem sempre é o que dá para fazer, né? Como a gente sabe na prefeitura. Mas, assim, só para esclarecer essa questão, né? A gente também está fazendo valer um direito constitucional, que está sendo muito discutido, mas está valendo no momento. E a gente vai sempre procurar trabalhar da melhor forma com o secretário com a prefeitura, no que pudermos atender. Eu não vejo que os vereadores querem tirar. Eu vejo assim, que hoje nós temos um projeto de lei maravilhoso que deixou com que o nosso transporte tivesse 10 anos, né? Então meus alunos estão felizes e com frio dentro do transporte, que está bem geladinho, está maravilhoso, mas isso condicionou ao município um valor muito grande. Então, assim, é até interessante se tivesse vereadores, para eles estarem bem e levem esse recado, Larissa, como você estava como porta-voz, nessa minha preocupação, porque foi um projeto de lei que veio da Câmara, que foi feito, é um projeto de lei do município. Mas isso tem um custo, né? Isso tem um custo muito grande. E eu já vejo assim, já estou com borboleta no estômago, já pensando em 2026. Então, assim, aí eu fico pensando nesses 3 milhões e sonhando com ele aqui dentro do nosso transporte. Porque eu acho que a educação, ela não pode ser vista só como um curso, mas a gente precisa dar essa qualidade para que a gente... No caso, 50% já é da saúde, já é 50% administração, 50% saúde. Eu vou levar as informações, acredito que o prefeito vai fazer essa reunião com os vereadores. Eles não estão hoje, eles estão numa marcha, eles estão todos os 10, eles só está com um vereador na cidade, mas nós estaríamos com certeza. Muito bem. O que foi, Gleice? Deu certo. Mas assim, gente, olha, eu não tenho dúvida. 3 milhões para a Câmara? Vai? Hã? 3 milhões para a Câmara? Aí divide entre os 11? Não é que vai para a Câmara dentro do orçamento mesmo, aqui já fica engessado para ele. 50 desses 3 milhões,
50% já fica dentro do orçamento da saúde. Aí lá eles vão decidir para onde vão investir. É porque assim, só para vocês entenderem a dinâmica. Os outros 50% é na administração. Aí eles podem... Por exemplo, ó, vamos aqui ser prático. Se eu pego 1,5 milhão que está lá dentro da saúde, se eu for olhar o orçamento da saúde, quantos milhões está para investimento? Porque geralmente a emenda se utiliza para investimento, não para custeio. O vereador quer indicar um recurso para a Folha? Não vai indicar. Não vai. Mas ele pode... Ele vai indicar para comprar remédio? Não vai. Ele vai comprar para combustível? Não vai. Ele vai comprar para kit de protetor solar para os agentes comunitários de saúde? Não vai. Então, geralmente esse montante é para investimento, só que a secretaria não tem para investimento. O que ela tem para investimento é quando ela consegue uma emenda. Ela tem mal para custeio. Uma ambulância que está sendo comprada é porque foi emenda, não foi recurso próprio. Até a contrapartida a gente passa sufoco dos convênios. Então, é uma discussão que nós vamos fazer de forma muito madura e eu acredito que não vai ter problema não com os vereadores, isso a gente vai se entender. Certinho? Vamos para o próximo? Ou tem mais alguma pergunta? Eu achei que foi justo. Hã? Eu achei justo. Ok. Deixa eu ver só. Foi parlamentar. Não, os caras também, vai para a urna. Os caras têm o direito de politicar também. A execução é executiva. Vamos lá. Era só falando dos repasses para o... o repasse para a Câmara Municipal, ela é constituída da seguinte maneira, ela soma os impostos, né? Impostos, taxa, contribuição, receita do FPM, TR, IPI, OS, CID, ICMS e PVA. 103.884.000. Deste, 7% é destinado à Câmara. Ficou R$ 7.271.948. Então, eu não trouxe todos os elementos de despesa, porque senão ia ficar muito extenso. Eu só deixei os valores distribuídos para as ações. Câmara ficou para manutenção das atividades do Legislativo, que ficou distribuído para folha de pagamento, patronal, rescisões, diárias, material de consumo, passagens, e é isso. Tá aqui, ó, mas vamos pegar aqui o orçamento da Câmara. Ó. Aqui tem algum recurso para investimento? Tem? Hã? Só o último lá, equipamentos e material permanente. Não tem para investimento. Né? Então, e por que tem material e equipamento? Porque nós vamos construir a nova Câmara, o Executivo que vai construir. O que a Prefeitura tem a ver com a Câmara e construir uma Câmara? Mas esse governo aqui quer construir uma Câmara bonita, que é a casa do povo. Porque isso não foi recurso da Câmara, não. Isso foi recurso do prefeito, que resolveu fazer uma Câmara de 2 andares, com 11 gabinetes, com um plenário para 200 pessoas sentadas, sala de reunião, comissões, prédio mais lindo. Porque a gente está tendo a oportunidade de fazer isso. Então, resumindo, e eu não vou ter problema nenhum com o parlamento na hora de discutir essa emenda. Essa emenda dentro do nosso orçamento, porque assim, gente, olha, na moldura do Supremo, é que se ela fosse planejada, o nome não era emenda. É algo que o Executivo faz um orçamento, a Câmara vem em emenda. Porque ela não estava prevista, por isso que se chama emenda parlamentar. Porque ela não está prevista no orçamento. E, naturalmente, se emenda o orçamento de forma impositiva um valor para o parlamento. Porque o parlamento, ele não tem execução finalística.
Quem tem execução finalística é a saúde, a educação, a assistência, a estrada, a infraestrutura, babá. Que ela não tem um compromisso da entrega. O compromisso só é político. Tem um livro interessantíssimo para quem quer ler e debruçar com esse assunto, eu posso depois indicar. Passando. É bom colocar o pendrive na própria televisão. Quer colocar o pendrive na própria televisão? Não, é a mesma coisa. Demora muito, fica falando e ela cai. Ele não está usando o slide. Vai. Eu estava tentando passar aqui, mas vai. O Instituto de Previdência, nosso RPPS, R$ 21.980.253. Ficou para as ações Gestão Administrativa do IPRENOM, Pagamento de Benefícios Previdenciários do RPPS e a Reserva de Contingência do RPPS. Distribuídos também folha de pagamento, diárias, material de consumo, permanente. O que o IPRENOM quer com 1.200.000, gente, com gestão administrativa? Me fala. O que o Reni quer gastar com diária? É isso? Só pode. É custeio, isso aí. Vamos lá, próximo. Próximo. Chefia de gabinete, R$ 1.600.000. Chega a TV, não aguento. Passando. Ah, ainda tá. O Gleison vai ter que ficar em pé ali. Coitado do Gleice, tá com o braço cansado já. Porque vocês falam muito. Liga esse data show, gente, pelo amor de Deus. É melhor passar esse pro data show, gente. Dentro desse custeiro tem um monitor que pode usar. O data show aguenta, assim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não deixa de ser. Já? É só uma botar que a televisão é dois. Aqui é a Secretaria de Governo Municipal. É o gabinete para ninguém ver. Gabinete. Isso, é isso aí. Gabinete está aqui. Aqui a Secretaria Municipal de Governo, acho que está errado esse valor. 131 milhões. É isso. 1.000. 131.000, prefeito. Milhões? É Mil. 1.000. Ah, mil. É que é tantos... Tá. Ah, ficou errado sim, volta. Aqui, né? Era menos aqui. Ficou errado Agora aqui. botou 1.480.000, ali que tá errado na primeira. Exato. Tá, mas isso daqui, gente, a gente já distribuiu na página principal. Isso daqui é só o desfecho. Aqui é a Fazenda. 4.200.000. Pagamentos do PASEP, dívida contratada, fiscalização da receita tributária e operacional. Exato. Aqui o meio ambiente tem muito dinheiro, 300 mil anual. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, 300 mil também? Não, 200 e... Lá em cima está 92 errado. mil reais. Está errado. É, 292 mil reais. 92 mil. E aqui a Secretaria de Serviços e Obras, 7 milhões. Só aqui por resíduo sólido, senhores, ó. Muito alto. 2 milhões e meio. Uma previsão de 250 mil mês. Iluminação pública, por que está assim separado? Tem um programa separado, né? Eu não coloquei lá no recurso próprio lá. Continuação, né? Não. Outra fonte é... Mas assim, ela é receita municipal. Embora engessado, mas pode se abrir ela, tá? Secretaria Municipal de Estrada e Logística, 5 milhões. Convênio do FITA. É um pouco mais, mas tudo bem. Não é esse valor, não. É o que eu peguei com a Aline. Não é porque... Acho que não tinha valor ainda. Não, deixa eu explicar. É porque é o seguinte. Essa estrada aí que eu cheguei até as duas? Ela é... Isso daqui não... É porque, deixa eu só te explicar, é porque teve um corte de 40%, agora ela vai voltar, vai passar a ser 1 milhão e 700. Porque estava 1.180.000. Mas eles que a gente explicaram recebeu. isso para... A última foi 1.187.000. Por isso. Exato. Então vamos lá, logística, esse valor, 5 milhões, aí a metade, 4.626.000 só estrada. E olha, gente, esse valor aqui, para os senhores terem uma ideia,
só dá para 4 meses. Se não tiver emenda, fita, não adianta. Não faz o que tem para fazer. Não tem como sair do campo. Isso daqui... Então a regra é, se vê que não vai ter emenda, não é para gastar em 4 meses, né? Exatamente. Então, essa é a questão. Já tem que frear, né? Já tem que frear, né, janeiro? Exatamente. O Cícero está aqui. Cícero, isso é fundamental. Você que é o secretário executivo. Não é que seja um problema, mas só que, assim, a emenda impositiva, como a gente teve que diminuir do orçamento, a gente também teve que diminuir o repasse para as secretarias. Então, comparado como ficou o orçamento para 2024, para 2025, para 2026 ficou um pouco menor. E a projeção da receita também foi mais conservadora. Ok. Aqui, 400 mil para o esporte, turismo e eventos e cultura. A maior parte é na gestão administrativa e operacional, 200 mil. Só para fevereiro. Mas assim, gente, para vocês aqui compararem, o que a gente tem para esporte, cultura, turismo e eventos é 400 mil. Mas um só evento que veio para a prefeitura fazer a festa do leite deu 350 mil. Então a gente faz esses eventos com emenda, com recurso próprio, sem chance. Sem chance. É tipo assim, ó, o prefeito publicou um decreto de contingenciamento. Aí o prefeito conseguiu um recurso para fazer o Réveillon e trouxe uma banda expressiva, exemplo. Aí o povo vai ficar assim, dizer assim, ei, como é que ele está cortando gratificação, exonerando o cargo e está fazendo festa? Que negócio é esse? Então as pessoas têm dificuldade de entender o orçamento, o que é que você busca. Aí alguém poderia dizer assim, mas por que você não buscou uma emenda também para gratificação? Aí ninguém dá emenda para gastar com folha, Pode falar, Júlio. Na realidade, a emenda parlamentar não pode ser gasta com despesa pessoal, é uma alteração legal, para evitar que os municípios, os estados, enfim, né, o executivo, ultrapasse o limite de despesa com o pessoal e haja uma certa referência também do legislativo na gestão dessa despesa com folha. Então ela é vedada, né? Não pode, de maneira alguma, ser utilizada para pagamento de pessoal da mão de obra direta com servidores e cargos comissionados. Ela pode até vir para suprir uma mão de obra de terceirização, porque em tese essa mão de obra é vinculada à execução de uma determinada política pública. E isso, Júlio, é que, de forma geral, a sociedade, que também não tem obrigação de estar sabendo da parte da administração pública, da contabilidade pública, e tem essa dificuldade de compreensão. Então, a despesa corrente é o grande desafio de todos os gestores, porque ela é continuada e permanente. É diferente da de investimento. Você conseguiu aquele recurso para construir o Centro Alternativo de Cultura e Lazer, ok. Está tudo certo. Construiu, pronto. Só que, ao mesmo tempo, esse prédio vai ter um custo. Pois é, da manutenção, né? Não, nesse caso, é de vigia já de cara. É de ter um vigia lá. Isso significa que 10 mil por mês, vai dar 120 mil por ano, esse prédio. 4 vigia, 2.500 um pelo outro, 120 mil aquele prédio vai custar mais, que você tem que colocar lá como despesa. Isso só de vigilância. Aí no dia que precisar dar uma pintada, com a água que ele vai pagar e com a energia que ele vai consumir, então aí você já tem 3 despesas. O vigia, a energia e a água. Porque geralmente alguém só vai reformar se conseguir outra emenda. Então isso tem que estar também na planilha. Vamos lá. 19 milhões para administração e planejamento, que aqui, gente, 90 e uns quebradinhos é folha. Olha aqui, ó. Gestão administrativa, orçamento e despesa com pessoal. 80 é 18 milhões, quase 19. Ficou pouca coisa para outra coisa. É porque o valor tá certinho? próximo. Aqui está a reserva de contingenciamento, 2 milhões.
Aqui está a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Quantos milhões? 597. Que é a reserva de contingência e Ficou, emenda parlamentar. E mas lá em a cima... Assistência social, 597.445 são dos programas e 4 milhões é recurso próprio. Certo. Então, 4 milhões de recurso próprio para SEMASC. Exato. Um pouquinho mais, né? O recurso próprio ficou distribuído assim. E aqui está os programas, 4 milhões e quase 600 mil de programas anuais. Muito bem. E aqui está a secretaria que abarca... Quantos por cento do orçamento, gente? Mais de 33% do orçamento. 56 milhões é o valor do orçamento da educação, né? Quase 57 milhões. Nesse repasse aqui ficou 27,40 que está colocando. Quem que é esse computador da Gabriela? Não, computador. Já. Mas tá indo, tá ok. Não, mas aqui tá, mas lá não. Olha lá. Não, são vários temas. Tá quase acabando. Vai passar. Vai, vamos lá. Aqui a educação. Aqui, ó, os senhores prestarem atenção aqui num ponto importante. O transporte escolar está 8 milhões e 604 mil, que é a segunda maior despesa. A primeira, naturalmente, é a folha dos custos operacionais da secretaria. Só que qual que é a diferença da educação para as outras secretarias? 35 milhões já é de um fundo, que é o Fundeb, que já vem também vinculado, 70% no mínimo para despesas de pessoal e 30% também pode ser pessoal, mas também pode se aplicar em obras e reformas, em custeio e etc. Então, assim, eu não estou falando aqui da parte do Estado, porque na hora de eu somar o transporte escolar com o do Estado, passa de 20 milhões. Só com o transporte significa que dá quase 2 milhões por mês. Por quê? Porque são 10 meses de transporte escolar, mas agora está se estendendo para 11, 12 meses. No caso, esse ano tivemos um ano atípico por causa da enchente. Que aí teve a enchente da Bacia do Ribeirão e suspenderam as aulas. Então, em dezembro ainda está puxando aluno. Janeiro ainda. Isso é referente a esse ano. E o governo federal, 244. Só o governo federal ele contribui com 244 mil reais com o transporte escolar, que é o PEMAP, PENAT. Certo? Alguma pergunta? Recurso próprio para a educação, 9 milhões. Só que o repasse estadual aí de 8 milhões, né? E do Estado seria esse 8 milhões, né? Que é o 1571 e 8 milhões 604 mil é o repasse do Estado, convênio, né? Ou seja, hoje o Estado ele repassa para o município um custo, um recurso bem inferior ao custo real, né? Então, assim, nós acabamos nos responsabilizando por algo que é do Estado e somos onerados por isso. Isso é verdade. E se olhar o nosso serviço, tem uma qualidade um pouco melhor, porque hoje nossos ônibus têm uma frota nova, com ar-condicionado, são veículos equipados, próprios para a área rural. Então, acredito que o Estado deveria
né? Porque a gente apanhou, né, por causa desse transporte escolar. Começar a articular É. para repassar, Porque pra repassar o custo efetivo. A régua subiu, né? Isso. Ela subiu o ano do veículo e subiu o item ar-condicionado, que foi um divisor de água. A gente estava lá no 7 de setembro, na quinta-feira, uma semana que antecedeu o 7 de setembro, lá em Jacinópolis, e lá estavam os nossos ônibus. Mas, ao mesmo tempo, estavam os ônibus do estado, que é gerido pela Cred Buritis. Gente, meu Deus do céu, gente. Uma diferença brutal dos nossos para os dele. Assim, eu não sei... Hã? Tá bom. Brutal. Né? Aqui é para a educação, né, o recurso próprio, 9.621.000, que ficou distribuído para ampliação, reforma, gestão administrativa, os conselhos, a UAB, aquisições de imóveis para expansão escolar, programa PEMAF, que é aquele auxílio financeiro que repassa para as escolas, alfabetização na idade certa e manutenção das atividades e também alimentação escolar. Porque só com o dinheiro que a gente recebe do governo federal não é possível manter, né, as despesas com a merenda. Construção e ampliação também das unidades. Aqui é o Fundeb 70, escrevi errado. R$ 25.619.105, que é só destinado à manutenção da folha, né? Que é só pagamento dos professores. E o Fundeb 30, R$ 9.962, que ficou para aquisição de imóveis, gestão e manutenção das atividades e também construção e ampliação. E os programas da educação, R$ 2.876.968, que é aqueles do governo federal. Salário educação, PDDE, PENAI. E assim se vai. E o convênio do transporte escolar e mais o transporte escolar do governo federal, um total de R$ 8.849.323. A saúde, R$ 32.066.000. Esse é o valor previsto para a Secretaria de Saúde. Esse orçamento já nasce com déficit, infelizmente. Mas com déficit mesmo. E como é que faz todo ano? É falta de planejamento? Não. É porque não estão dando prioridade? Também não. É porque a saúde ela tem uma despesa contínua. As outras não têm, prefeito? Tem. Mas a saúde existe o item que tem hora que não tem como fazer previsão. Não tem como. Coisas da atenção básica é mais fácil, mas pronto-socorro não. Então está aqui os programas 7 milhões, emendas impositivas 1.400.000, nesse caso é as emendas dos vereadores. E o recurso próprio é 22 milhões, quase 23 milhões do recurso próprio. Observa a diferença, a educação tem um maior orçamento, mas boa parte desse orçamento já é financiado pelo Fundeb. A saúde não tem. O total de programa do Norte são 7 milhões. A maior parte é o nosso, 22 milhões, quase 23. E aí, se a gente for observar, a saúde tem um volume enorme de emenda, porque as próprias emendas dos deputados federais e estaduais, 50% é para jogar para a saúde. Então aqui a gente tem 32 milhões, mas sabendo que vai vir dinheiro de emenda. Porque eles também são obrigados a gastar 50% com a saúde, a federal e a estadual. Como a nossa aqui é obrigada a gastar 50% também na saúde. Só que a maior parte dessas emendas, o deputado, na hora que ele diz assim, medicamento, não é legal.
Eu quero é o postinho, construir um postinho, comprar uma ambulância, uma van para carregar paciente. Algo que dá despesa. Aumenta a despesa, né, Vamos lá. Aí aqui é de distribuição desse orçamento, os programas, né? O recurso próprio, o maior valor. E aí, quando fala do maior valor, tudo fica na folha, né? Que a parte cara da saúde é o RH. As emendas. A Casa da Cidadania com um orçamento mais do que teu, amigo. Tá vendo aí? Só para a Casa da Cidadania, 300 mil. Pois é. Tá maior que a Secretaria. Tá chateado ele. 300 mil para a Casa da Cidadania. Gente, mas aqui vamos fazer um parênteses. A importância, eu posso afirmar para vocês, e a gente pode passar os números de pessoas atendidas, que chega a uma média de 15 a 20 pessoas dias, que pessoas que estão enfermas, que se deslocaram para a capital. Pode entrar, diretor. Que se deslocaram para a capital em busca de restabelecer a sua saúde. E lá, os cidadãos de Nova Mamoré têm uma Casa da Cidadania para dar esse cobertor de uma casa com quartos, com banheiros, com alimentação e com transporte para eles. Isso é dar cidadania, por isso o nome Casa da Cidadania. Só quem utiliza e precisa dela sabe da importância que é esse custo, esse valor que a gente destina 300 mil para quem já foi atendido, quem já ficou lá um mês, 2 meses, pós-cirurgia, ou antes da cirurgia, ou aguardando o seu diagnóstico naquela localidade. Só perguntar de alguém, e para essas pessoas que tiveram esse serviço, eu já te ligo quando terminar aqui a reunião do secretário, tá? Já te ligo. Tá? Tchau. Então, assim, isso é uma observação que às vezes as pessoas podem dizer, 300 mil dividido por 12, dá quanto por mês o custo dessa casa? Né? Então, assim, eu gasto com muita satisfação. É um projeto nosso. A gente conseguiu comprar uma casa para não pagar aluguel. E mais, na hora que eu olho para uma Casa da Cidadania do CID, do Sincero, em frente à rodoviária, que lá é um conjunto de municípios, é um consórcio, que tenta atender o máximo possível também, mas a diferença eu vou mais uma vez dizer que ela é brutal. Eu não sei se alguém aqui já foi. 230, 240 média paciente por dia é o custo para nós. A do Sincero é R$35. A nossa quanto que é? 240, 230 por paciente. E a do Sincero é R$35. Mas a qualidade não se compara. Então, assim, caso alguém aqui um dia estiver passando em frente à rodoviária na Jorge Teixeira, dá uma paradinha lá e fica lá e dá uma observada. E observe o que a gente oferece na nossa Casa da Cidadania para as pessoas que precisam, que não tem dinheiro para pagar um hotel, não tem dinheiro para ir para um restaurante. E não tem dinheiro também para pegar um mototáxi. Não é táxi, não, é um mototáxi. Continuando aqui os programas. Saúde Integral da Mulher, 13 mil. Farmácias, 310. Não dá para sair do canto. São os programas federais. 1.484.000 para o Pax, que também não dá para pagar metade. Aqui eu estou falando aqui dos comunitários. Então, não chega o que a gente tem, o que a gente tem que pagar aqui hoje, tem um piso, a categoria. Não dá para pagar metade porque eles passaram a ser estatutário e tem um custo do plano de carreira e salário deles que o governo federal não quer saber
se em Nova Mamoré ele vai ganhar 5 mil a partir do ano que vem, ele passa só 2 salários mínimos. Se aí vocês pagam 5 mil porque ele tem carreira, plano de carreira e salário, e o prefeito resolveu dar R$800 de auxílio alimentação, isso é problema seu, prefeito. Eu só passo esse valor aqui. Aberto para as perguntas, sugestões do que a gente está prevendo para o ano que vem, entre o que a gente tem de salário e o que eu tenho de despesa, o que eu tenho de receita e o que eu tenho de despesa para comparar com o nosso salário. Júlio? Apresentada a lei orçamentária anual, né? Isso vai ser a nossa, que a gente pode gastar. Já foi estudado pela Secretaria de Planejamento a viabilidade de se publicar um decreto de cronograma de desembolso financeiro, que é até mesmo uma forma de limitar a execução dos empenhos. Isso já vem na própria lei de estabilidade fiscal. A gente deve fazer essa previsão para que se empenhe de acordo com a estimativa da Receita. Então, a Secretaria de Fazenda ela poderia fazer essa estimativa em janeiro dos primeiros trimestres, que é até 3 meses, segundo a lei de responsabilidade fiscal, e nós projetamos e limitamos o empenho para 3 meses. Isso é uma forma de controle, porque o empenho, na verdade, nada mais é do que eu reter o orçamento para mim que eu possa cumprir as minhas obrigações contraídas. Mas não é só a parte orçamentária, eu tenho o financeiro também. Hoje o governo do Estado já trabalha dessa forma, com essas limitações, justamente para que a gente possa limitar, gastar mais do que nós podemos arrecadar. Então fica essa sugestão, para que nós tenhamos esse decreto, um cronograma de desembolso financeiro. Obviamente essa limitação não se aplicaria à saúde e educação, em razão da aplicação mínima constitucional. Saúde e educação, por exemplo, poderíamos fazer para 3 meses, empenhar 6 meses, e as demais secretarias ficar essa vinculação de empenho a cada 3 meses, para que nós não tenhamos esse gasto, nós não possamos gastar mais do que a gente arrecada, e aí está sempre atualizando esse planejamento da execução das políticas públicas, e até para facilitar para o gestor, para o prefeito, para ele poder vislumbrar e planejar as ações que ele tem em mente de entregas para os munícipes, nosso município que sofreu um boom aí nos últimos 4 anos de desenvolvimento econômico, tanto que quando eu vim para cá, o próprio vice-governador conversou comigo e ele falou, cara, você vai para um município que cresceu de forma fenomenal, de forma extraordinária, uma economia muito pujante. Nós temos aqui isso graças a uma boa gestão de investimentos que foram feitos, uma política de investimento realmente no município. Muito elevado, Essa sugestão do nosso controlador, ele é bem-vinda. A gente só tinha que discutir recurso de convênio, não tem como entrar nessa... Não se limita a recurso de convênio. Então, convênio, só o recurso próprio e assim... Os programas também, porque os programas da Secretaria de Saúde são mensais, então dá para entrar na... Programas também poderia ficar de fora, porque assim, a nossa dificuldade, gente, é com o que a gente arrecada próprio. Só que esse próprio, a gente tem uma longa discussão, embora não é momento, mas, por exemplo, o ICMS é recurso próprio? É ou não? Mas como que está aqui no orçamento? Transferências, receita de transferência, Pois é, mas o que lá no artigo... Vamos pegar específico o ICMS. O artigo 158 diz na Constituição. Pertence ao município 25% do ICMS. Pertence ao município 50% do IPVA. Aquilo que pertence a um ente da federação, a gente só muda a palavra de posse para propriedade. A União só tem a posse, porque a propriedade é do município. Porque lá já está cravado no 159, no 158, que pertence à municipalidade. Então, uma longa discussão a ser feita, mas eu entendi.
a observação e ela é necessária até para não entupir o cano. Agora, outra observação que coloca na previsão fiscal de forma negativa e irresponsável é tipo agora. Eu tenho um convênio de quase 14 milhões que está contratado e que está empenhado o seu valor global. No entanto, eu só tenho 3 milhões e 700, que é a primeira parcela dentro do cronograma do convênio. Mas na hora de eu pegar meu fluxo de caixa, vai estar negativo. Porque eu tenho empenhado um montante, mas eu só tenho 3 milhões e 700 no financeiro. É uma irresponsabilidade? Não. Quem é a empresa que quer o empenho parcial do seu contrato? Mas aí quando você vai olhar dentro do sistema, aí a caixa negativa, o município não é nem negativa, diz assim, ei, lá o povo está empenhando mais do que tem. E foi a nota que caiu, né? Então, aí você diz assim, por exemplo, eu vou construir agora a Câmara, é 4 milhões o contrato, o valor do convênio. Mas a primeira parcela vai vir 1 milhão e pouco, que é normal dentro do cronograma do governo federal. Mas você tem um empenho global, mas fica negativo. É por culpa do contador, do controle, do governo? Não. É o formato posto que a gente tem que rediscutir isso, que não é a gente que tem que discutir, são os parâmetros e a fundo para ver se isso é convênio ou não. Aí o resto está valendo. A questão de fluxo de caixa. E o procedimento que eu atuei, né, na área de gestão de convênios federais é um grupo de emendas parlamentares federais e projetos especiais da Secretaria de Estado da Saúde. Lá nós empenhávamos aquilo que tinha de financeiro. Então, o seu repasse de convênio era um convênio lá de 90 milhões. E o repasse inicial era 10, nós só empenhamos os 10, e nós temos financeiro 10. Justamente para não afetar essa capacidade, essa avaliação da capacidade. Capag. Capag, né? Capag. O pagamento do Estado. Nós caímos lá para cima. Então, é um procedimento que eu vejo, prefeito, que nós podemos avaliar essa questão, até para que nós possamos demonstrar que nós temos capacidade de pagamento. Às vezes, grande parte da população não olha esses índices. Alguns olham, né? Mas é a minoria. Infelizmente, nós não temos essa cultura no nosso país em avaliar os órgãos públicos, né? Os próprios empresariados, os pequenos e médios, vou colocar dessa forma, eles não fazem essa avaliação. Obviamente que grandes empresas, quando vão fazer investimento no nosso país, no nosso município, eles olham isso, né? Isso é levado, né? Como atuei também na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós tínhamos isso, né? Que são os Rondônias Days que eram realizados em vários lugares do país, inclusive internacionalmente. Então, nós podemos traçar isso, é uma avaliação que eu coloco para o senhor realmente fazer, estudar, verificar da melhor forma possível, para que nós possamos melhorar, além dos nossos indicadores, termos uma gestão mais eficiente, mais precisa, porque o senhor precisa para avaliar suas políticas públicas. Né? O senhor tem grandes ideias, grandes projetos para Novo Moré, isso é inegável, né? Independentemente de quem tem viés político a favor ou contra, né, oposição ou não, sabe do desenvolvimento econômico que teve aqui. Eu passava por aqui, né? Eu tenho família em Guajará também. Então a gente vê o mundo dele. Isso é uma realidade. Eu estou falando aqui como fazer parte do governo, como cargo. Em cima dos números, né? É número, é fato. Né? E mais para esse viés mesmo, o senhor possa olhar a realidade ali e mensurar e aplicar o que vai dar para fazer agora, o que vai dar para mim fazer daqui no próximo trimestre, e a gente ter essas avaliações trimestrais juntos com os secretários. Eu acho importante isso, o secretário fazer essa avaliação trimestral ou quadrimestral, para que a gente possa desenvolver as políticas, né? Eu não tenho dúvida, Júlio, que esse decreto de empenhar só mediante o financeiro é prudente. Ela é necessária, considerando algumas exceções, sim, né? Mas é necessária. Eu acho que a gente tem que publicar sim, isso é verdade. Aprimorar o governo, isso é sempre bem-vindo. Por exemplo, o DR só empenha com o financeiro. É vinculado. O sistema hoje aceita, né? Você cadastra um contrato, né? E vai empenhando daquele contrato. Não tem Então, esse meio. Eu acho que
não tem uma trava automática com fluxo de caixa com empenho. Porque aí tem que ter um decreto para gerar isso. Né? Porque é prerrogativa você tá empenhando e imaginando. É porque às vezes os desempenhos também, gente, são globais. Porque tipo assim, ó, eu vou empenhar um aluguel de um carro. Eu empenho global para 12 meses. Só que eu não tenho como eu dimensionar aquele dinheiro só para aquele carro. Aquele dinheiro para aquele carro está dentro daquele orçamento de fluxo do RP que eu tenho que... É uma coisa meio trabalhosa, complexa. Gerenciar um balanço, né? Porque eu tenho aquele fixo, porque eu tenho que separar o que é fixo. Ali está o contador ali lá no fundo só escutando. Separar o que são os fixos. Igual uma coruja ali. Mas assim, Júlio, bem-vinda à sua observação. É importante a gente ter isso sim, esse decreto, para ter esse controle. Empenho, dinheiro. Pode falar, Floresmar. Prefeito, a minha preocupação é, diante dessa receita aí posta, né? É o nosso PCCS que está no forno, né? Para ir para a Câmara. O da Educação o senhor já vai atender esse ano e a Saúde e Administração está programado para o exercício que é justamente dessa receita aí posta. Então, a gente, dentro dessa receita aí, a gente já tem que fazer... o senhor a sua proposta vai atender dentro dessa receita, vai poder ser atendida. Tem o escalonamento. Como vocês já sabem, do 1 ao 7 se atende à vista. E por que do 1 ao 7 se atende à vista? Mas a gente tem que fazer esses cálculos. Porque, em tese, o impacto maior não está no 1 ao 7. Porque quem está lá na categoria 7, eu não sei aqui quem é da 7, se aqui tem alguém da 7, lá está R$ 1.200 e pouco reais. O salário básico dele. Então só a partir da 9 que a gente vai fracionar. Por exemplo, a do Tião aqui, a do Jorge, que são funcionários de carreira, a Flor, a Marlene, que são níveis superiores, a Marlene não, mas a Flor, o Tião, o Jorge, que são níveis superiores, vai ter esse aumento gradativo. Um pedaço em 26 e outro pedaço em 27. Certo? Então, assim, isso a gente fez baseado em impacto. Mas mesmo assim a gente tem que fazer esse cálculo dentro dessa receita, né? Porque quem ganhava menos de um salário mínimo, na verdade, não está tendo aquele aumento de R$500, como aparece, por exemplo, na planilha. Ele já recebia uma complementação. A complementação. Já está dentro do impacto. Não, mas ele recebia até o 1.518, mas o prefeito vai passar para 1.000 pouco, né? Não? Mas isso não surge efeito. Mas se você tirar o... Mas não surge efeito do valor. O aumento dá menos de R$40, por exemplo. Mas não surge efeito nos reflexos. O grande problema é esse. Se ele paga hoje R$ 1.100 no supor do salário base e faz a complementação, essa complementação não teria impacto nos outros... Nos outros benefícios. Nos outros benefícios. Mas o impacto financeiro aí não é aquilo que aparece, por exemplo, na planilha 50 e tantos por cento de aumento. Porque vai receber uma complementação. Mas não é real, era uma complementação. Ele ganhava aquilo. O salário efetivo dele era financeiramente ele ganhava aquilo em tese. Mas para fins de tempo de serviço já não, né? Mas para fins de tempo de serviço, progressão, não. O item, Tião, a preocupação só... A diferença financeira, tirando a complementação, não era deles. Mas assim... Do 1 ao 7... Mas qual é a minha preocupação? Que a gente vai ter diante dessa receita aí. Agora, entendeu? O que pode ser feito dos demais, e como sugestão também, enfim, é que se atrele ao crescimento da arrecadação, esse parcelamento. Porque senão o prefeito também pode incorrer ali, nós podemos incorrer... Lá na frente ter problema. Isso, eu pensei por isso, eu acho que a gente tem que fazer um novo recálculo. Então, a gente tem que fazer uma trava, tem que ter uma trava que é o quê? O crescimento da receita. Eu acho que no artigo do PCCS, exceto da educação,
exceto da educação. Concordo que a gente pode ter esse dispositivo sim, de forma prudente. E é claro, os números, os servidores, o sindicato que representa a categoria vão estar atentos e vai saber se a contabilidade pública há necessidade de utilizar aquele dispositivo, aquela trava do artigo X que vai estar vinculado. Eu acho que é uma observação importante, gente, para a gente não criar falsas expectativas. Exatamente. Eu entendo que a gente tem que ter um novo recálculo, a contabilidade. Eu nem vou dizer novo recálculo, eu vou dizer cálculo, né? O cálculo nosso impacto. Porque assim, Flor, o que a gente também observou? Quando a gente desvinculou a base e a progressão, o tempo de serviço de percentual, foi justamente pensando nisso. Entendeu, Branco? O Branco participou de todos esses cálculos junto com a Bianca e o David, justamente nesse sentido, de observar os valores. O funcionário continua progredindo, ele ganha. Se ele passou de tempo, ele vai aumentar o degrau dele na carreira do plano de carreira de valores agora, remuneração, né? Que uns defendem valores, outros defendem remuneração. Eu entendo que dentro daquele PCCS é aquele que tem que ir mesmo. Vocês não estão me interpretando. O que eu estou vendo é o que a gestão tem que ver. De nós já ver, dentro dessa receita aí imposta, a gente tem que ficar atento que talvez a gente vai ter que sacrificar outras áreas. É isso que eu quero dizer. Outras áreas. O PCCS tem que ir sim, até por questão defasada, 17 anos sem ser atendido. Eu só acho que dentro da receita, provavelmente vai ser outras áreas que tem que ser sacrificadas. Na realidade, não existe almoço grátis. Dentro do impacto orçamentário. Como dito no linguajar mais novo, não existe um almoço grátis. Sim. Então, se eu aumento a minha despesa com o pessoal, eu tenho que indicar uma fonte de receita. Para aumentar a despesa, eu tenho que indicar a fonte de receita. Ou essa fonte de receita ela vem através do imposto, do tributo, ou ela vem através de corte de gastos. Que conventinho de 16 não deferiu nas dívidas. Falta muita coisa. Não, normal, são conversas todas republicanas. Não, e a discussão mas é que a discussão aqui sobre orçamento mesmo, é pertinente, é público. Certo. Senhores, senhoras, mais algum encaminhamento, pergunta, que todo o nosso executivo municipal, e aqui representando o parlamento, a Larissa, a técnica de lá, alguma pergunta, o Iprenon através do Tião, algum encaminhamento, alguma coisa que vocês consideram que é importante a gente observar na lei 2026, vou dizer, a mais importante do nosso município, exceto a lei orgânica, é essa. Porque é essa que a gente deslumbra todos os nossos sonhos, todas as nossas políticas públicas para o ano que vem. Vale destacar que a gente pode adicionar outros recursos externo do governo federal e do governo estadual. E graças a Deus, o que o Júlio pontuou é o nosso crescimento. Para vocês terem uma ideia, naturalmente só vai se publicar o índice de investimento sobre a receita corrente líquida quando fechar o orçamento. O ano passado, a gente ficou como o terceiro município que mais teve investimento no estado. Hoje, se o ano terminasse hoje, Nova Mamoré era o primeiro do estado. Hoje, eu puxei, só considerando o primeiro semestre, Nova Mamoré hoje é o primeiro do estado. Vale destacar que se eu for pegar pela média no estado, aqui, senhores, se eu for pegar pela média
no Estado hoje, a média do Estado, dos 52 municípios, está de 4,42% da receita corrente líquida. A média do país está 2,42% da receita corrente líquida. A média de Nova Mamoré está 8% da receita corrente líquida de investimento. Só até o primeiro semestre, que a gente diz que é o terceiro bimestre, a gente já investiu 11.790.292,97 centavos. Hoje, Nova Mamoré seria o primeiro do estado. Esperamos que a gente possa sempre estar disputando o pódio. Isso significa que é mais serviço para as pessoas, mais eficiência no serviço público, e a gente está aqui para isso, para dar o máximo do nosso corpo técnico, dos nossos servidores. A gente vai mandar agora, semana que vem, a folha. Cadê a Marlene? Mas o Branco está aqui. Qual é o valor da folha bruta hoje, Branco? Passa de 5 milhões? Ou seja, a gente manda para o banco esse valor para pagar os servidores, mas a resposta, nós, servidores, temos que dar para a sociedade, porque a gente tem um custo para a sociedade. A gente tem um custo de quase 5 milhões que a sociedade nos paga. E o que é que a gente está oferecendo em troca? Está aí, prefeito, naquele ETP, o senhor mandou para a Caixa Econômica. Não, sim, mas eu não quero nem abrir, porque o Branco sabe de cor. Aquele ETP, aquele valor, né? Tá. Da última, né? Então, assim, Ele jogou os últimos 4 meses? são valores expressivos do nosso custo da máquina, de mais de 1.000 servidores que a população tem que pagar para a gente. E o que a população espera da gente é o quê, gente? Os últimos 4 meses deu 20 milhões. Então, 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões é o nosso custo da folha bruta que a gente manda para o banco. E quando a gente fala de bruta, para a gente mandar a parte ali dos servidores, que o Tião já está aqui olhando para a gente. E se a gente não mandar, a confusão é grande. Então, a gente está em dias com a nossa Previdência. Aliás, gente, eu quero abrir uma aspa aqui para a nossa Previdência. Hoje, entre os 52 municípios, só terminando aqui, é rapidão que a gente já está indo. Entre os 52 municípios, também a gente se destaca quando se trata de Previdência. A gente tem 113 milhões hoje, aplicado em 3 bancos, Itaú, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Esses 113 milhões, a gente não tem nem 1,5 milhão de despesa mensal, que é o custo de 117 servidores, entre pensionista e os aposentados, que é o que a gente tem hoje. O custo desses 117 é menor do que o que rende desses 113 milhões. Então, em tese, é claro que o cálculo autorial envolve... Com a despesa administrativa, é claro que o cálculo autorial ele é mais sofisticado. A gente tem que avançar também nessa pauta, mas graças a Deus a nossa Previdência está saudável, o Conselho, os fiscais estão trabalhando certinho, o nosso Instituto está bem. Os números estão aí para ser conferido, sobretudo pelos servidores, que é lá que está o futuro de vocês. Mas hoje ele está bem representado. Pensionista 117, acabei de dizer. Com os pensionistas. Pensionista é 33 e aposentado é 34. 84 hoje, né? Eu falo assim, eu quero ver essa projeção daqui 10 anos, 20 anos. A nossa receita hoje, esse ano deve ser de 25 milhões, a despesa deve ser 5 milhões. Só com o rendimento está se pagando a folha dos aposentados hoje. Só o rendimento. Sobra dinheiro. O rendimento hoje E olha que a gente está aplicando de forma conservadora, sem risco, porque se a gente fosse esticar a baladeira e fosse para outros investimentos, eu não tenho dúvida que a gente ia dobrar.
Só que não é bom arriscar. Poderia também se É. lascar. Não é bom arriscar. Eu nunca meti a minha colher lá. Tudo bem, gente? Vamos dar por encerrado a nossa audiência.